1º de março de 2017. Com Jadson no banco de reservas, Corinthians visita o Brusque pela Copa do Brasil. Recebido com festa, São Paulo encara o PSTC no Paraná. Revelação: Luiz Araújo quer time atento para evitar zebra. Há esperança, mas por enquanto Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira são dúvidas do Santos para o clássico contra o Corinthians. Ganhando espaço no Palmeiras, Keno promete ir para cima dos adversários na Libertadores. E ainda, Barrios é apresentado pelo Grêmio e diz ter aberto mão de dinheiro para atuar no clube. Final da Taça Guanabara será no Engenhão e clubes tentam 2 torcidas. Olá, boa noite! Quarta-feira de bola rolando pela Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo tentam espantar a zebra e avançar na competição. Vitória garante a classificação das equipes para a terceira fase. Empate leva a decisão para os pênaltis. Quem perder está eliminado. As informações do Timão para o jogo contra o Brusque em Santa Catarina, você vai saber daqui a pouquinho. O tricolor vai enfrentar o PSTC, Paraná Soccer Technical Center, equipe da cidade de Cornélio Procópio, mas o jogo será realizado no Estádio do Café, em Londrina. O atacante Luiz Araújo, uma das revelações do tricolor, falou da expectativa para o jogo contra a equipe paranaense. Acho que o risco a gente pode correr se a gente entrar menosprezando o adversário. Mas como aqui é um grupo muito qualificado, um grupo muito determinado, a gente vai entrar muito focado, muito firme para sair vitorioso. Esse ano já estou mais maduro. O Rogério vem sendo fundamental porque conversa muito comigo, me dá segurança, me dá a confiança que eu preciso para que quando eu estiver dentro de campo eu me sinta à vontade para efetuar o melhor futebol. Nosso grupo é muito forte, não é à toa que a gente foi na Vila Belmiro e ganhou do Santos lá. Então, muitos falam do nosso setor defensivo, mas o São Paulo perdeu apenas um jogo, ganhamos, empatamos alguns, mas o setor ofensivo também está muito bem, então acho que isso facilita pra gente, pelo nosso modo de jogar, marcação, pressão, então vamos chegar lá e vamos buscar essa vitória. É um título que o São Paulo não tem ainda, é um título que vamos buscar ele esse ano, vamos trabalhar para buscar. E todos os campeonatos que o São Paulo entra para ser campeão, entra pensando em ganhar esse título. E não vai ser diferente na Copa do Brasil. Claro que se a gente ganhar vai ter um gostinho especial pelo fato do São Paulo não ter nenhum ainda. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São Paulo realmente ele alimenta a expectativa no torcedor de conquistas nesta temporada. Nem tanto pelos reforços que chegaram, claro, o Jusilei é um jogador importante, o Prato indiscutivelmente uma das melhores contratações do futebol brasileiro, né, entre clubes de futebol brasileiro. Mas ainda assim, o Rogério tem carências, ele tem um bom time, não necessariamente um bom elenco. Mas tem uma maneira de jogar, tem um esquema montado que a vitória fica muito mais, digamos, possível, muito mais viável. Porque é um time que ataca, é um time que joga na frente, que marca na frente, marca por pressão, ataca maior parte do jogo, cria. Talvez, eu não tenho esses números, Flávio, talvez a gente possa até confirmar, mas acho que é o time que mais finaliza nesse início de temporada. Então mostra a eficiência do sistema do Rogério. E mesmo que falem, mas o São Paulo tem cedido empates, é um período de ajuste. E eu repito aqui o que venho dizendo, o São Paulo vai vencer muito mais do que vai perder. O esquema até facilita algumas surpresas, mas ele tem maior possibilidade de vitória do que se jogasse mais fechadinho.
Então, eu vejo o São Paulo com bons olhos, apesar de ser um jogo só, na casa do adversário, sujeito também a uma zebra, uma surpresa. Não precisa muito, basta um empate e, de repente, nos pênaltis, um time pode ser eliminado. Mas, ainda assim, acho que o São Paulo... Não sei, Campeonato Brasileiro, que é a coisa mais complicada, porque você tem que acaba premiando regularidade. Mas Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, eu acho que o São Paulo briga pelo título, sim. É um dos candidatos. Flávio. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O São Paulo tem um jogo, teoricamente, tranquilo, joga num campo neutro, na verdade, né? Porque esse time tá louco para vender o jogo. Ele queria jogar em Cuiabá. Cuiabá, o estádio da Copa, não tem laudo. Né? Uma roubalheira descarada e nem conservaram por muito tempo. Roubaram e depois não conservaram mais, né? Já dane-se. Não precisa mais, né? Não, e aí já roubaram, né? Então o que interessa. E vai jogar em Londrina, deve ter 12, 15 mil torcedores do São Paulo. O partido político aí, o PSTC, não tem praticamente torcedores. A chegada do São Paulo mostrou muito carinho pelo Rogério e pelo Lugano, foram os mais saudados. Mostrando que esse pessoal que está chegando aí, claro que o Prato com o tempo vai ganhar o coração da torcida, uma bela contratação mesmo, mas esse pessoal precisa procurar espaço e o sistema de jogo do Rogério é uma maravilha, é o que dá prazer de você ver jogar futebol. Fernando Diniz tem uma frase extraordinária, ele que tem que melhor trabalha isso aqui no Brasil já há muito tempo, ele falou, eu quando eu era jovem eu queria jogar bola, era criança, aí eu cresci, fui jogar futebol e tal, e esses caras que estão comigo têm o mesmo sonho, aí eu vou botar os caras para dar bicão para cima. Os caras têm que jogar futebol, eles queriam ser jogadores de futebol, então que sejam jogadores de futebol, joguem futebol, divirtam-se jogando, joguem de maneira alegre. Dá bicão para frente, você coloca qualquer um coloca um toco, o toco também chuta, né? Bota um leão de chácara, ele vai chutar a bola, jogar futebol. O que falta ainda para o São Paulo, que é normal o ajuste, é na hora que estiver ganhando, travar um pouco mais o jogo, segurar um pouco mais a bola, diminuir a velocidade do jogo, que é normal também. Vai se ajustar, vai ser normal. É tão bom o esquema que mesmo com um elenco simplório, o São Paulo está fazendo bonito. Tá fazendo gols todos os jogos e está dando prazer de ver jogar. Pô, quando jogava com o Bausa, você tinha que tomar remédio pro fígado para ver o jogo, né? Então agora você tem pelo menos prazer em ver o time jogar, vai perder e vai ganhar, como aquelas porcarias que jogam fechadas dando bicão. Também perde e também ganha, só que não dão prazer nenhum pra gente. E é um esquema corajoso, né, Flávio? Quer dizer, então o que mostra... É inteligente, na verdade não é corajoso, é inteligente. Não, eu digo corajoso porque a maioria dos técnicos tem medo de perder o emprego. Eles têm, então eles preferem primeiro não tomar gol. Trabalhar. Esse é o problema. Gente, se você tiver capacidade, você vai querer botar a bola para rolar. Mas o favoritismo do São Paulo é absurdo em relação ao PSTC. Então não pode nem falar assim que alguma... Mas é um jogo só, Gente, olha a história. É um jogo só. Esse time é da 4ª divisão, é Série D do Campeonato Brasileiro. Ele estreou só no ano passado, ele sequer passou da primeira fase e ele nunca, em 22 anos de existência, nunca participou de uma Copa do Brasil. Então, ele era só amador. Ele foi obrigado a virar profissional. Tem um jogador conhecido que é o Alex, aquele brasileiro japonês, mas que não vai jogar hoje, que ele está machucado, tem 39 anos. Na verdade, ele está fazendo estágio para ser treinador e tal. Ou seja, dentro da normalidade, jogando com coragem no Brasil. Coragem usando o seu termo, não usando com inteligência, São Paulo deve ganhar o jogo. Me diz aqui o Magrão, antepenúltimo colocado do Campeonato Paranaense deste ano. Deste ano não, do ano passado. Deste ano. Meu Deus do céu, gente, olha... Não tem como, gente. São Paulo tem que ganhar de goleada, 7-0. Mas o São Paulo nunca ganhou uma Copa do Brasil. 2-0 tá bom, 3-0 tá Chegou a uma final, perdeu para o Cruzeiro em 2000. Aliás, lá no site gazetesportiva.com tem uma reportagem que está dando o que falar. O histórico de eliminações do São Paulo na Copa do Brasil. Chato isso. Desde 1990... nas quartas de final para o Criciúma, aí tem 93, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Aí tem 2011, 2012, 2014 e 2016, que foi nas oitavas de final para o Juventude. Então tem um histórico. O São Paulo ficou um tempo sem disputar a Copa do Brasil, porque na tentativa de racionalizar o calendário do futebol brasileiro, foi estipulado que quem disputava a Libertadores não participava da Copa do Brasil. Que, na verdade, também é um absurdo, mas foi a maneira que eles encontraram para deixar o calendário mais racional. Bobagem. Né? Aí voltaram atrás e colocaram os times que participam da Libertadores a partir das oitavas de final. Pensa, por exemplo, falava assim, o Brasil jamais ganhou uma Olimpíada. Primeiro, ganhou uma Olimpíada contra Timeco, só veio jogar time amador, eles puseram um monte de profissionais
mais, ganhou, continua a corrupção no futebol brasileiro, continua os mesmos picaretas no comando, e 6 meses depois o técnico da Conquista foi mandado embora. O que aconteceu? Mudou. Ganhou essa tal da Olimpíada, e daí? Ganhou de ninguém, porque ninguém veio, só o Brasil veio. Não significou não mudou nada. nada, não fez fá nem fu. O São Paulo nunca venceu a tal da Copa do Brasil. E daí? O que muda isso? Muda nada. Se ganhar, ótimo. Se não ganhar, também não muda nada. Faz não sei quantos anos que o São Paulo não ganha Campeonato Paulista. Sorte dele. Vai fazer o que com o Campeonato Paulista? O que vale nada. de fato? Muda nada. Brasileiro muda nada. e Libertadores. São Paulo tem 3 títulos mundiais, 3 Libertadores. Tá bom ou não? Isso aí faz falta. Agora, o Campeonato Paulista, se ganhar é legal. Copa do Brasil, eu gosto. Acho uma competição bacana. Não ganhou, dane-se, até aí tá tudo certo. O time que eu torço só ganhou o Mundial de basquete. E eu torço do mesmo jeito, não muda nada. Bom, no Corinthians, a expectativa gira em torno da provável estreia do meio-campista Jadson, que pode entrar em campo durante o jogo. O técnico Fábio Carille só deve definir a equipe que vai enfrentar o Brusque momentos antes da partida. O estádio Augusto Bauer em Brusque se tornou a Arena Itaquera ontem, no treino de reconhecimento do gramado que o Corinthians fez antes de enfrentar o time local pela segunda fase da Copa do Brasil. A presença dos torcedores agradou o técnico Fábio Carille. Eu acho que é interessante ter esse calor da torcida, ainda mais numa região que o Corinthians praticamente não vem, acho que veio uma vez só na história, se eu não me engano, e sentir esse carinho e retribuir também esse apoio. Eu acho muito importante nesse momento. Apesar de uma arquitetura diferente, com um dos lados sem arquibancada, o palco do jogo de logo mais foi aprovado. É diferente mesmo, um lado não tem arquibancada, é um muro, mas o gramado é bom. Vai dar para jogar, a gente não tem o que reclamar, colocar a bola no chão e procurar jogar futebol. Jadson está com o elenco em Brusque, mas deve começar o jogo no banco de reservas. O time titular do Corinthians deve ter Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana compondo a defesa, Gabriel fica na frente da primeira linha de 4. E o meio de campo deve ter Romero, Felipe Bastos, Maicon e Léo Jabá. Na frente, Casim. O time está definido, é esse que treinou hoje. O Jadson precisa passar por um processo ainda de pré-temporada. Nós tivemos o cuidado do Vasco contra o Vasco na pré-temporada fazer 45 minutos, depois contra o São Paulo 60, 70 alguns atletas, depois contra a Ferroviária mais 45. Então ele tem que passar por esse processo desde outubro que não faz uma partida oficial lá na China. Então, aos poucos ele vai entrando para entrar no ritmo. A segunda fase da Copa do Brasil é decidida em jogo único e não existe vantagem do empate. Carille promete o Corinthians jogando da seguinte maneira: marcar pressão, já sair no campo do adversário lá em cima, marcar pressão, trocar bastante posse de bola, valorizar bastante posse de bola e quando tiver oportunidade procurar fazer o gol. Aí, Fábio Carille... A formação do Corinthians não é aquela que encha o torcedor de paixão, né? Você tem lá Felipe Bastos, você tem Léo Jabá, você tem o Casim. São jogadores esforçados, mas são jogadores renomados. Mas, queira ou não, é o time paulista com melhor campanha no Paulistão e que está vencendo. Pode conquistar a 5ª vitória seguida. Está funcionando o esquema do Carille. Tem umas coisas, Celso, que a gente fala. O elenco do Palmeiras é ótimo, não é? Sim. Todo mundo gosta. Aí o pobre do Eduardo Batista tem que ganhar tudo. Você viu quais jogadores jogaram contra a Ferroviária? Jogou Thiago Santos, Keno, Roger Guedes, William Bigodinho. Melhor que isso aí que você falou? Mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? São jogadores úteis, ok? Mas, porque dá a impressão que o Palmeiras é o Real Madrid, né? Claro. Ele tem um elenco, ele tem mais gente, vamos dizer assim, mas qualificado mesmo. Você começa a olhar, eu falei 4 de 11, hein? Você viu? Eu citei. E se você for com uma lente um pouco, você vai ver que tem também, entendeu? Então vamos com calma, vamos devagar. O cara, ele faz um bom trabalho. Esse time do Brusque é mais gabaritado do que o PSTC. Esse time ele joga no sistema do Audax. É o pingo técnico, aquele antigo volante do Corinthians. Ele joga tentando marcar na frente, tocando bola, posse de bola e tal. Deve ser agradável de ver jogar, claro que eu nunca vi jogar. Joga lá aquele Carlos Alberto Gato,
Lembra do cara que jogou A no gente vai próprio falar Corinthians? dele daqui a pouco. Então, o Carlos Alberto Gatto, ele tem 39 anos, mas eu não sei se no paralelo ou no oficial. Entendeu? Porque ele teve problema com... Parece que, inclusive, hoje vai ser legal, que ele vai entrar com os 3 netinhos dele em campo. Vai ser bacana. Ah, é? Vai ser legal. E o Boquita joga lá também e tal. Então, é um time que tem um pouquinho mais de qualificação. O segundo colocado no campeonato lá é um pouco diferente. Vai ser um pouquinho mais difícil para o Corinthians. Então, como o Flávio Prado falou, o Corinthians vai reencontrar 2 velhos conhecidos esta noite. Um deles é o meia Boquita, que é campeão da Copa do Brasil e do Paulistão de 2009 pelo Corinthians. O outro é o volante Carlos Alberto, que é personagem de uma reportagem especial do site gazetesportiva.com. Mostra a foto dos netinhos? Não. Em uma conversa com a reportagem do nosso site, com o Helder Júnior, o volante, hoje que tem 39 anos, relembrou a passagem pelo Timão entre 2007 e 2008, participando de um dos momentos mais difíceis da história do Corinthians, né, que foi o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Mesmo assim, foi um dos poucos do elenco que foi mantido para a temporada seguinte. Ele também relembrou o fato de ter sido mais um dos gatos do futebol brasileiro. Ele comentou o caso do zagueiro Elton na última Copa São Paulo. Ele brincou e se ofereceu para o ex-colega e hoje presidente do Audax, o Vampeta, dizendo que pretende continuar jogando. Então, para você conferir essa entrevista super bacana, essa entrevista completa, é só você acessar o site gazetesportiva.com. Tá bem legal mesmo a entrevista. Enquete está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, Corinthians e São Paulo se classificarão para a próxima fase da Copa do Brasil? A obrigação, na minha opinião, sim, a obrigação dos dois. Você acha que sim, os dois clubes vão se classificar? Você acha que só o São Paulo avança, só o Corinthians avança ou nenhuma das duas equipes vai avançar? Acesse o site gazetesportiva.com, o resultado sai no final do programa de hoje. Corinthians e São Paulo. Nenhum. Não, sacanagem. É lógico que é sacanagem. É o que você acha ou o que você quer, né? Não é isso. É claro que eu vou dar risada. Nossa Desculpe, torcedor do São Paulo e Corinthians, acontecer isso, eu não vou aguentar, vou dar risada. É tragédia. Até por isso que você está falando, quer dizer, eu não acho que seja assim, obrigação, mas né, no caso do Corinthians, principalmente, é um pouco mais equilibrado. Mas eu acho que os dois vão passar, devem passar. Melhor que passem pra gente. Já pensou o São Paulo passar um sufoco com o São PSTC? favoritos, tal, mas... Não, mas é melhor pra gente, inclusive, que passe. Sim. Mas se um dos dois ficar, eu não vou aguentar, vou dar risada. não é nenhum absurdo peço desculpas, mas eu darei risada. Não tem como não rir. E não é nenhum absurdo, basta dar empate e ir pros pênaltis. Aí não... E aí não conta nada você ter um CT fenomenal, você ter um preparo físico absurdo, você fazer pilates, musculação. Como diz um famoso jogador, são 11 contra 11. Na Copa da Inglaterra passaram 2 times, um da 5ª divisão, outro da 4ª divisão. Chegaram até quartas, oitavas, quarta, semi. É porque é Copa. É o jogo da vida. É o jogo da vida. Eu acho que os dois vão ganhar, deve ganhar. Bom, agora, se perder, eu vou dar uma risadinha. Isso aí. Vamos ver. 10 partidas movimentam a rodada desta quarta-feira pela Copa do Brasil. 5 jogos começam às 7h30. A gente tem a nossa arte aqui. O PSTC recebe o São Paulo em Londrina. O ABC enfrenta o Audax em Natal. Na Arena Joinville tem Joinville e São Raimundo do Pará. O Sinop encara o Fluminense no Mato Grosso. E em Florianópolis, o Avaí joga com o Luverdense. Às 8h30 no Estádio Castelão em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa recebe o Guarani de Juazeiro. No mesmo horário, o Gurupi enfrenta o Rio Branco do Acre em Tocantins. 9h45 tem Brusque Corinthians em Brusque, Boa Esporte Goiás em Varginha e Vila Nova e Vasco lá no Serra Dourada. Tá certo? O Fluminense vai ter um importante desfalque para enfrentar o Sinop, que continua invicto nessa temporada. Em 6 jogos, a equipe do Mato Grosso ganhou 5 e empatou 1. O Vasco não vai poder contar com 2 dos principais jogadores para o confronto contra o Vila Nova do técnico Marcelo Cabo, aquele que foi encontrado num motel depois de ficar 40 horas desaparecido. Depois da eliminação na semifinal da Taça Guanabara, o Vasco já virou a chave e volta agora as atenções para a Copa do Brasil. Logo mais, às 15 para as 10 da noite, o Cruz Maltino encara o Vila Nova de Goiás no Serra Dourada em jogo único, pela segunda fase da competição. Os 2 jogadores mais badalados do elenco não estarão à disposição do técnico Cristóvão Borges. O atacante Luiz Fabiano segue aprimorando a forma física e o meia Nenê sentiu uma lesão na coxa e deve dar lugar a Andrezinho no time titular. Agora, com essa mudança da Copa do Brasil, os jogos mais do que nunca eles são decisões, então essa é mais uma decisão. Não tem vantagem, mas nós estamos preparados justamente para isso.
Um jogo difícil, o Vila Nova jogando em casa, mas a equipe que está num processo ainda de formação, ela tem dado bons sinais. Independente dos resultados, como foi o último jogo, que não foi um resultado satisfatório a nós, mas a gente sente o potencial da equipe e com o equilíbrio, principalmente dos jogadores que estão chegando, quando eles estiverem em melhor forma, eles vão poder ajudar na performance da equipe. Já o Fluminense vai ter que dividir as atenções entre o estadual e a Copa do Brasil. Finalista da Taça Guanabara, o tricolor das Laranjeiras vai enfrentar o Sinop, de Mato Grosso, daqui a pouco às 7h30, também desfalcado da principal estrela da equipe. Gustavo Scarpa, com problemas no tornozelo direito, será poupado, visando o clássico contra o Flamengo no próximo domingo. Com isso, Abel Braga deve promover a entrada de Marcos Júnior no meio de campo. A primeira opção era o Maracanã, mas como o estádio ainda não tem todos os laudos de segurança, a decisão da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense deve acontecer no estádio Newton Santos. A decisão foi tomada na tarde de hoje em reunião entre Flamengo, Fluminense e a Ferge e o Botafogo, dono do estádio. A Ferge também sorteou um mando de campo para o Fluminense. O Botafogo não quer torcedores do Flamengo no Newton Santos após as confusões nos arredores do estádio provocadas por rubro-negros no duelo entre as equipes no mês passado. Apesar disso, os clubes disseram que ainda tentarão uma liminar para possibilitar que torcedores de Flamengo e Fluminense assistam à decisão do primeiro turno do estadual. O TJD do Rio chegou a emitir uma liminar determinando que a final aconteça no Engenhão, mas os clubes disseram numa entrevista depois da reunião que a decisão já havia sido tomada quando o documento chegou. Gente, o futebol brasileiro, ele está acabando. Desculpa, mas é a sensação que eu tenho. Absurdo, né? Não tem mais sentido você fazer regional para isso. Para fazer uma semifinal para 7 mil pessoas, com público pequeno, e joga quarta e joga domingo, os times não têm tempo de preparação, e aí machuca jogador logo cedo, aí é pressão sobre o clube que quando não vence, o técnico cai, já cai o Carpegiani lá no Sul, a gente vai falar daqui a pouquinho. Poxa vida, qual o sentido disso? Organiza um campeonato decente, faz um brasileiro durando o ano inteiro. Uma Copa do Brasil, ok? Durando o ano inteiro, Libertadores, que é o que interessa. É o que interessa. O resto é só para fazer dinheiro, para garantir a eleição do presidente da CBF, para fazer politicagem com as federações. Não serve para absolutamente nada. Tem alguns clubes que disputam o regional. Cria uma divisão para que eles possam jogar o ano inteiro. E não jogar 3 meses e depois parar o resto do tempo. Até porque depois eles ficam todos desempregados, esses jogadores dos clubes menores. Então isso é conversa, é falácia. Cria, de repente... Eles ficam desempregados desse jeito. Eles jogam 3 meses. Isso, aí fica o ano inteiro, todo mundo fica empregado. Sim, o ano inteiro. 4, 5 divisões fortes. Até o jornalista daquela cidadezinha pequenininha vai narrar jogo o ano inteiro. É claro. Fica um negócio... Que aí ele narra 3 meses e depois ele vai ter que entrar em rede para transmitir o jogo do Campeonato Brasileiro. Sabe? Então não tem... porque precisa o grande jogar lá para fazer... A gente também é falácia. Média de público também é falácia, tudo bobagem. Tudo bobagem. Então, já passou da hora. E aí, o que depende é dos clubes se mobilizarem de fato, mas também a maioria é tudo submisso, para não dizer uma outra coisa, às ordens do grande capitão da CBF. Sei que você falou a maioria. Todos? Todos. Qual não é? Sabe, é que teve até a iniciativa de fazer essa primeira liga aí também. O único que eu vi peitar o tal do Marco Polo aí, não sei se era Marco Polo ou o seu Reinaldo, é a mesma coisa, foi o São Mário do Audax, que ele chegou com a camisa, aí ele deu a camisa lá, digamos que seja o Marco Polo. Aí pleiteou alguma coisa, aí o Marco Polo disse, isso aí já está resolvido. Pleiteou uma segunda, já está resolvido também. Falou, se você veio aqui para eu referendar as coisas que você resolveu, vai te catar. Pegou a camisa dele de volta e foi embora. E agora ele manda o Vampeta que fica tirando sarro o tempo inteiro, tá certo. Nem a geladeira, tem uma geladeira lá, e os caras não tinham coragem de abrir a geladeira para pegar coisas. De tanto medo que eles têm do presidente. Aí o Vampeta falou, isso aqui é para quê? Pô, foi lá e pegou. Olha o que são os times de futebol. Estou falando de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, que é o que interessa. A federação serve para quê? É uma mera tabeleira incompetente, que ainda não faz nem clássico nos dias certos. E os caras morrem de medo.
Morrem de medo. É uma vergonha. Zé, é o seguinte, você que está em casa pode acompanhar o Gazeta Esportiva pelas nossas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva, tem o nosso Instagram, Gazeta Esportiva, tá bom? E eu quero aproveitar para mandar um beijo, um feliz aniversário, um beijo do tamanho da Torre da Gazeta, sabe para quem? Para você, José Diniz Neto, meu querido. Um beijo, muita saúde, Zé, muita felicidade para você. É muito bom trabalhar com você. Seu pai esqueceu seu aniversário, não acredito. Dá um abraço agora no filhão e compra uma pizza para ele, que ele merece. Beijo, Zé, a gente te ama muito. E quero mandar 2 beijos também. Um para o Fernando Barroso, corintiano, e outro para o Mussarela, que é palmeirense. Eles são de Ourinhos, fãs do Gazeta Esportiva, lá do Mototáxi, lá de Ourinhos. Eles vão dar muita carona para o Bruno, que trabalha com a gente lá no site gazetesportiva.com. Beijão para você, Fernando Barroso, e para o Mussarela, e um beijo para o Bruno também. Beijão. São amigos do Godoy? Porque o Godoy que tem uns amigos com esses nomes, Mussarela, o Barroso, é assim. Linguiça, coisa assim. Vai, segue. E o Zé Diniz, vamos dar um abraço pra ele. É aniversário dele hoje? Acabei de falar. Então, parabéns pro Zé Diniz. Feliz aniversário, ele tá não com sabia. De atenção. Não presta atenção, né? Não, achei que fosse atrasado. Zé Diniz, eu não vou dar hoje parabéns. Acertei a data. Não vou dar parabéns pra ele, não. Quando ele era meu aluno, eu dava umas notinhas de colher de chá, então fica valendo. Já elas tá... por ela, elas por ela, tá valendo. Zé, muito bom. Olha, daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem a festa do Zé Diniz. Não, tô brincando. Acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, o maior clássico do Paraná entre Atlético e Curitiba. No Coxa, os jogadores prometem dar força ao técnico interino Pachequinho, substituto do recém-demitido Paulo César Carpegiani. Já no Furacão, a situação é mais tranquila. Após adiamento do Atletiba em virtude do confronto dos times com a Federação Paranaense e os direitos de transmissão do jogo, o clássico envolvendo o Atlético Paranaense e o Coritiba vai acontecer hoje à noite na Arena da Baixada, com ambos os clubes bem revoltados. No Coxa, o motivo de insatisfação, ao menos de Kleber Gladiador, é com a demissão do técnico Paulo Carpegiani. Coisas não têm acontecido como a gente gostaria que acontecesse. Tem a troca de treinador. A gente entende, a gente é profissional, tem que entender, saber que a gente continua, a vida continua, a gente precisa melhorar, a gente sabe disso. Não sei quem chega. Já do lado rubro-negro do clássico, o técnico Paulo Autuori não poupa críticas ao futebol brasileiro. Fazer um clássico como Atletiba, escondido, uma quarta-feira de cinza, às 8 horas da noite, tem que ter muita luz para pensar uma coisa dessa. Aí, para não dizer que é só aqui, você vai para o Rio de Janeiro, semifinal do Rio, as semifinais, um jogo dá 6.000 só com Vasco e Flamengo, o outro dá 1.000 e pouco. Cara. Isso é vulgarização total do futebol, a banalização. Não há a menor preocupação em melhorar a qualidade do espetáculo. Né, cara? São os iluminados, está cheio de iluminados aí no futebol brasileiro. O jogo de logo mais será transmitido pelos canais oficiais do time no YouTube. E ambas as equipes precisam vencer para sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Paranaense. Paulo Autuori, eu quero diferenciar. Falávamos sobre isso. Internacional, ele... então é um cara que faz toda a diferença. E é uma vitória dos clubes, parabéns. Eu gosto, olha, já falei, o Petralha é uma mala, mas ele peita o status, esse status quo do futebol. Ele já disputou o Campeonato Paranaense com time reserva, foi jogar lá na Europa, e agora ele forçou a barra e vai transmitir o jogo por YouTube e por Facebook. Parabéns! Peitaram os que... E aí, quando não deixaram, eles não entraram, não jogaram. Precisa ter mais times assim. Não adianta só no Paraná. Precisa ter algum time de coragem em São Paulo, né? Só tem covarde aqui, só tem medroso, pô. O cara morre em medo da tal de Federação Paulista de Futebol, que vive às custas do clube. Não dá pra entender um negócio desse. E lá no Paraná eles peitam, principalmente. Podia convidar o Atlético Paranaense para disputar alguma coisa aqui, para ver se alguém ganha coragem, né? Segue o exemplo do Atlético. Parabéns ao Atlético. Muito legal. E o Curitiba foi bem também, embora tenha dispensado o Carpegiani, né? É uma lástima. Isso aí é ridículo, isso não dá nem para falar. E o Kleber parece até que referendou a decisão, né? Com essa conversa, futebol brasileiro é assim, não tudo bem, o que o jogador vai fazer? Né? Pois é. Sobre o Paulo Autuori, tem que tirar o chapéu para ele. Claro. Sabe?
técnico que não tem medo. Ele já conquistou o que conquistou, já tem uma carreira, já tem uma idade, ele pode falar o que pensa. Acho que essa é a grande vantagem de quem já é realizado, é poder falar o que pensa. E quando ele fala assim, são os iluminados, obviamente que ele está sendo, né, irônico, a gente sabe muito bem o que ele está querendo dizer. Porque você falou dos clássicos no futebol paulista. Corinthians e Palmeiras uma quarta-feira, Santos e São Paulo na quarta-feira. Poxa vida, você marcar um Atletiba, quarta-feira de cinzas. Tem Esporte Náutico também no Recife. O Galo da Madrugada ainda está rolando lá. Ô Celso, eu preciso contar uma história, Michele, do Paulo Autuori, que eu nunca contei essa história, mas agora ela já passou, eu vou contar. Vocês sabem, eu quero contar para o público. Quando o Paulo Autuori estava aqui no São Paulo, ele ficou sabendo, logo que ele chegou aqui, que a esposa dele estava com câncer no seio. A filha dele ligou desesperada, ele comentou com os amigos mais próximos, foi um desespero. Só que o São Paulo estava numa situação muito difícil. O São Paulo estava naquela fase, estava correndo risco de cair e tal. Ele ficou durante 1 mês e meio só telefonando, não foi para Curitiba um dia, pedindo para a filha, que estava também abalada com o problema da mãe, ficou aqui em cima do trabalho dele, em cima do São Paulo, segurando. Graças a Deus a esposa dele segurou, mas ele não foi um dia ver a esposa pela responsabilidade do trabalho do São Paulo. Sabe o que aconteceu? Mandaram ele embora do nada. Lembra disso? Sim. Pois é. Esse é o futebol brasileiro. Foi o técnico campeão da Libertadores. E a direção do São Paulo sabia do problema dele. Aí quando, sabe aquela coisa, fala, pô, não vale a pena, entendeu? É bom que se saiba o que aconteceu no São Paulo outro dia, quando o Paulo Autuori estava aí. E ele estava comentando também do público pequeno dos regionais. O técnico, gente, parece absurdo, porque se ouve alguém falar assim, a molecada tem que jogar bola todo dia. Gente, não existe tempo para você preparar um time. O time joga na quarta-feira, reapresenta na quinta, você faz um treino na sexta e já tem que concentrar e jogar no sábado ou no domingo. Não há tempo para você treinar, para você preparar uma equipe. Aí depois começam a reclamar que o time joga mal, que o time não está entrosado, que não tem padrão de jogo. Poxa vida, sem falar, Flávio, que não tem aí a preparação adequada de pré-temporada, o jogador começa a quebrar. Da lesão muscular, é tudo, e aí? Tudo na conta do técnico depois que vai mandar embora quando o resultado não acontece. Bom, e os iluminados continuam no poder. Querendo declaradamente ser titular absoluto e sem tanto espaço depois da chegada de Borja ao Palmeiras, o atacante Lucas Barrios topou reduzir os salários e rescindir com o Verdão para buscar espaço em outro clube. Depois de uma recepção calorosa da torcida gremista na última sexta-feira em Porto Alegre, hoje o paraguaio foi apresentado oficialmente e falou como jogador do tricolor gaúcho. Sem espaço no Palmeiras após as chegadas de William Bigode e Miguel Borja, o atacante paraguaio Lucas Barrios foi buscar um lugar ao sol em outras paragens. O clube escolhido foi o Grêmio de Porto Alegre, que também está na disputa da Libertadores. Fator fundamental na decisão do centroavante. Eu, como jogador, joguei muitas vezes a Libertadores. Todo sonho de jogador ganar una Libertadores, né? Eso é normal. Como também quando joga na Europa, ganar a Champions. Mas para ganhar as coisas, a gente tem que se entrosar, tem que o time se conhecer. Agora começa a fase de grupo, é importante também sumarem fora de casa para asegurar a classificação e a gente sabe jogar esses tipos de jogos, sabe que são jogos que precisam de experiência para os mais jovens e também para os que são os jogos, né, que no es fácil jugar una Libertadores y espero que a gente consiga, así como Grêmio jugó a Copa de Brasil, que fue campeón, que consiga hacerlo a nivel internacional en América del Sur. Barrios, você está chegando em uma semana que é o maior clássico aqui do estado, talvez um dos maiores do futebol brasileiro e futebol mundial, que é o Clássico Grenal. Você promete se jogar gol no sábado? Não, eu prometo só trabalho. Eu, como falei recém, eu não sou sempre nos times que eu passei, né? Seja na Alemanha, em Chile, em todos, na seleção. Sempre que eu vou, sempre prometo trabalhar, esforçar-me ao máximo. E quando você consegue fazer essas coisas, aí você consegue conseguir seus objetivos, né? De a gente fazer gol. Se Deus quiser, sábado, se as coisas estão em regla, se estou habilitado para jogar, seria lindo, né? Jogar um clássico. A gente precisa sempre
nossa casa, né, com nossa torcida, dá uma alegria. O Barrios não tem um futebol genial. Já foi bom, né? Ele era bom jogador. Mas, sei lá, se você analisar o elenco do Palmeiras, não está muito abaixo do Alexandre, não está abaixo do William Bigode, não está abaixo do Rafael Marques. Titular, né? Pois é. O lugar do Borja não vai jogar nunca. E eu acho que ele fez a coisa certa. Em vez de ficar tumultuando, criando, sabe, picuinha no elenco porque não joga, fazendo biquinho, foi buscar um lugar onde... E no Grêmio vai jogar. A chance dele jogar é grande e a chance de fazer gol maior ainda. E ele ganhava um salário legal, e aí Deus ajude, não tenho nada contra. Se o patrocinador acha que deve pagar, que pague, né? E aí ele tinha até margem para baixar o salário sem ter nenhum prejuízo. Então Deus que ajude, tomara que dê certo. Fez a coisa certa, acho que vai dar certo no Grêmio. Eu também acho. Vamos falar de muitos gols do Barrios por lá. Ele chegou como não quer nada, como quem não quer nada, né? Mas pouco a pouco ele foi conquistando espaço na equipe titular do Palmeiras. O atacante Keno balançou as redes pela primeira vez na goleada sobre a Ferroviária e ele quer mais. Ele foi o personagem de hoje na Academia de Futebol. Quem tem as notícias do Verdão é Osmar Garrafa. Na atividade dessa tarde, os jornalistas puderam acompanhar muito pouco do trabalho comandado pelo técnico Eduardo Batista. Na primeira parte, houve uma sessão de vídeo para os jogadores. Depois eles vieram para o gramado e nós só pudemos observar 15 minutos iniciais dessa atividade. Antes do vídeo, antes da movimentação no gramado, o jogador Keno veio para a entrevista coletiva e conversou conosco. É verdade que o RB Brasil é o próximo adversário do Palmeiras, é o Campeonato Paulista, mas por aqui todo mundo já com a cabeça no Tucumã. É o adversário de estreia do Palmeiras na próxima semana, Copa Libertadores da América, na Argentina. O primeiro jogo da Libertadores é difícil, ainda fora de casa, mas a gente tem que assistir os jogos dele primeiro, assistir os vídeos que o Eduardo vai passar para a gente poder ver os defeitos dele, para a gente poder chegar lá e surpreender eles. Na sua opinião, o Palmeiras vai chegar para essa estreia dentro daquilo que se esperava? Falta alguma coisa, enfim? Se faltar, o Eduardo vai colocar, cara. Ele é um treinador muito inteligente, ele sabe o que está se passando dentro e fora de campo do Palmeiras, então o grupo está bem focado para esse jogo. Sim, a gente tem o jogo do Paulistão, mas como você falou, a gente também tem que focar na Libertadores, que é muito importante para o Palmeiras. Então, agora depois do jogo contra o RB Brasil, a gente tem que assistir um vídeo do Tucumã para a gente poder chegar lá e surpreender. O Keno no Santa Cruz, Flávio, o time caiu, mas eu gostava, eu vi bons jogos do Keno no Santa Cruz, é outra história. Achei que o Palmeiras fez uma boa contratação, mas imaginava que era para compor elenco, ainda mais considerando que o Roger Guedes estava bem, Dudu também, são jogadores que atuam bem pelos lados, então achei que o Keno fosse ter poucas oportunidades. Como o Roger Guedes não vive uma boa fase, ganhou a chance, foi bem contra a Ferroviária, está se garantindo. Está cumprindo a parte dele. Ele tem 28 anos, viu? A gente achava que era um jovem, ele tem 28 anos, que eu estava bom jogador, só. É aquela história do Palmeiras de composição de elenco. Isso. E faz bem, tá merecendo o espaço que está conseguindo. Agora, para parar com esse negócio de Palmeiras Real Madrid. Calma. Quem não é bom jogador por isso tem alguns jogadores do nível dele lá, não tem problema nenhum. O São Paulo tem, o Santos tem, isso que eu quero dizer, entendeu? Dá a impressão que o Palmeiras contratou 15, 16 jogadores. Tá, mas calma, né? Bons jogadores, jogadores razoáveis, jogadores em boa fase, que na boa fase vão estar bem, outra fase... Então, né? Por exemplo, você tem lá Rafael Veiga, que é muito mais uma promessa do que uma realidade. Você não sabe o que vai acontecer. Roger Guedes também é mais uma promessa do que uma realidade. O Pequeno já tem 28 anos, vai ser útil. Claro. William Bigodinho, outro jogo vai servir, mas não é assim. Vamos devagar. Quando você pensa no time titular do Palmeiras, com Moisés, Felipe Melo, aí Guerra. Isso. Uma outra história. É outra história. Mas precisa tomar muito cuidado, porque eu citei agora há pouco, né? 4 que jogaram contra a Ferroviária. Jogadores Thiago Santos... Keno, Roger Guedes e William Bigodinho. E Michel Bastos estava lá. Michel Bastos, tudo bem. É outra história. O Santos pode ter reforços importantes para o clássico com o Corinthians no próximo final de semana. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Repelé e tem as informações. Departamento médico esvaziando. Titulares absolutos se curando. Para a alegria de quem está inteiro. Renato e Lucas Lima fazem muita falta? São jogadores que não dá para substituir, né? O Lucas Lima está sempre botando nossos atacantes na cara do gol. O Renato está sempre me ensinando a correr, né, na língua do futebol de correr certo, está sempre me ajudando. E os meus companheiros, então, faz muita falta sim. Thiago, como é que está o Ricardo Oliveira? O que ele falou, o que ele comenta com vocês sobre o rasgo na cabeça? Tudo bem para jogar no sábado?
Eu falei pra ele que ele tá parecendo um lutador de MMA, né? Tá uma orelha assim e a outra não. Eu brinco com ele. Mas eu espero contar com ele sim, né? Lógico que não foi um simples corte, pegou 15 pontos, né, na orelha, acho que foi isso. E eu espero contar com ele sim, que é um cara que faz muita falta no time, é um cara que tem liderança. Quando ele tá jogando no time, eu acho que se incorpora um pouco mais, tem um pouco mais de confiança. Então eu espero contar com ele sim. A cuca rachada do Ricardo Oliveira cicatrizando. O joelho do Lucas Lima melhorando, fase de transição. A panturrilha do Renatinho, beleza pura, ele já treina normalmente. E mesmo assim, os três cabeças do Santos ainda são dúvidas para o clássico de sábado, Campeonato Paulista, em Itaquera contra o Corinthians de Jadson. Uma verdadeira. Entendeu? Do Thiago Maia. Particularmente falando, é um cara chato de se marcar, né? Eu acho ele, assim, mais ou menos parecido com o Lucas Lima, né? E é um cara que tem um porte físico forte, sabe girar o corpo, né? Então, no último jogo joguei contra ele contra o Corinthians lá em Itaquera, foi muito difícil de marcar. Até então ele fez o gol, né? Ali cruzaram para ele, aí eu escorreguei e ele fez o gol. Mas eu tô mais amadurecido, eu sei que não vou dar mais bote seco, então eu espero fazer um bom jogo. Cuidado mesmo, Thiago, porque o Gavião tá na área, pronto para dar o bote. Silvestre achou um gavião? Caramba, aquilo é um gavião ou é um pardal? Um passarinho. Eu não sei, tava contra a luz, não enxerguei aqui. Lucas Lima, Renato, o time do Santos fica bem mais qualificado. E o time do Santos depende muito dessa gente para poder... O Ricardo Oliveira já voltou, né? Depende muito desse pessoal para poder fazer a molecada jogar. O Renato é o ritmista do time, né? O cara que infelizmente a nossa base não cria. O cara tem que ir lá fora para aprender. É uma profissão que eu demorei um tempão para ver o gênio que é o Sérgio Busquets. Porque não existe essa profissão no Brasil. Você não tem esse jogador. Aí eu começava a ler o livro do Cruyff, o genial Busquets. Ué. Aí li o livro do Guardiola, o genial Busquets. Li o livro do Simeone, e falei, como é que o cara é tão genial? Aí eu falei, por que eu não via isso? Porque não existe esse jogador no Brasil, que é o cara que dá o ritmo, né? Que tem o Thiago Alcântara, que o Brasil jogou fora, não vai aproveitar. A gente não tem esse olho clínico, né? Não, como é que você vai... Uma coisa que você não conhece. Você não existe na sua cultura, né? Então não tem. E o Renato faz isso com o Santos, faz muita diferença quando ele está fora. Agora, precisa ver em que estado psicológico esses jogadores também vão encarar o Corinthians. Está acontecendo com o Lucas Lima. Querendo arrancar a cabeça do Corinthians. Oi? Querendo arrancar a cabeça do Corinthians. Mas aí tem uma outra, por exemplo, esse comportamento estúpido da torcida. Queriam pegar o Lucas Lima, Flávio. Queriam agredir o Lucas Lima. Pô, o melhor jogador do time... há anos, pelo menos umas 3 temporadas, o melhor jogador do time. Não foi para a Europa, não foi para a China, ficou no Santos. Aí essa mesma... Aí pode acontecer o mesmo que aconteceu com o Michel Bastos no São Paulo. O cara perde a vontade. Isso é legal, o cara embora é uma boa. E aí essa mesma torcida que vai ficar gritando no alambrado, queremos jogador. Quando tem um jogador bom, quer mandar embora? É grana. Eles são vendidos. O esquema deles é sempre através de dinheiro. Alguém não deu dinheiro, ou alguém deu para fazer, ou alguém não deu o que eles queriam que pegasse. É tudo esquema. Isso aí não é coisa séria. Isso aí não dá para você levar a sério, mas enche o saco do jogador. Claro, é óbvio, enche, né? O cara é profissional. Claro, perturba. E de um time que era para estar bem, teve só uma turbulência no meio do caminho, está aí sob pressão e vai jogar contra o Corinthians extremamente pressionado. Por sorte, sem a torcida. Vai ser ótimo. Isso é verdade. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com, só o Corinthians passa nessa noite aí na Copa do Brasil. Os caras estão tirando o partido político, tira o São Paulo? Tira o São Paulo. Os caras são gozadores. E o pessoal votou 44% da Coringão. Seu Vitor Hugo, pai do nosso querido Zé Diniz, beijão pro senhor, viu? A gente gosta muito do senhor e estamos esperando sua visita aqui na TV Gazeta. Zé, feliz aniversário de novo pra você, meu queridão. A gente vai terminando o programa aqui. Sexta-feira é você, Flávio? Chico. Sexta-feira, Chico Lang. Domingo, Mesa Redonda com Flávio Prado. Agora você confere as notícias do Jornal da Gazeta. E tem esporte com o Celso Cardoso lá no Jornal da Gazeta. Um abraço. Até já. Certo? Beijo. Valeu a audiência, galera. Beijo. Tchau. Até amanhã.